Povo abençoado, povo lindo do Senhor. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Pois é. Estamos mais um capítulo deste livro de C.S. Lewis. E que Deus venha abençoar o lar e a vida de vocês. Que Deus venha abençoar essa leitura, na qual iremos ter. Vamos orar? Espero que vocês estejam bem. Comenta aí como é que tem sido o seu dia. Como é que vocês estão? Pedido de oração, pode colocar também, que estarei orando, para que Deus venha entrar com providência na sua vida, amém? Mas, um detalhe, não adianta apenas pedir oração, tem que ter fé, tem que crer, e tem que buscar também, não é só pedir, tem que buscar ao Senhor, tem que buscar a Deus, tá bom? Então vamos lá. Senhor meu Deus e Pai Celestial, Adonai Elohim, Santo de Israel, te damos graças, ó Pai, por mais um vídeo que o Senhor nos concede a fazer, mais uma leitura no devocional, na Tua Palavra e neste livro que o Senhor, ó Pai, inspirou C.S. Lewis para a nossa edificação. Fale conosco, Deus, Espírito Santo, se sinta à vontade neste meio, e venha abençoar a cada um, ó Pai, que está assistindo a este vídeo, que está acompanhando comigo essa leitura. Derrama a Tua graça, o Teu poder e o Teu amor sobre cada pessoa, sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Não reparem nas bagunças. Que negócio, né? A pessoa fala para não reparar, aí a pessoa acaba reparando. A pessoa não estava reparando. Aí a pessoa, o dono da casa, do lugar, fala assim: não repara no ambiente. A pessoa nem estava reparando, aí começa a reparar. Tem coisa ali, tem coisa ali. Aí que tá um pouquinho arrumado. Tava pior, mas tá um pouquinho arrumado. Aqui eu até tapei aqui dos remédios que minha mãe toma. Deixei aqui tapadinho. Aqui tem alguns livros. O resto dos livros que eu tenho é tudo em PDF. Mas eu pretendo adquirir outros, se Deus permitir, graça de eu ter condição, eu pretendo adquirir e colocar uma prateleira aqui embaixo aqui, uma outra aqui, em nome de Jesus. Vamos lá. Devocional de Charles Spurgeon. Ele traz uma frase do Colossenses 4:2: perseverai em oração. É interessante observar como grande parte da Sagrada Escritura está ocupada com o tema da oração, seja fornecendo exemplos, reforçando o mandamento ou anunciando promessas. Ao abrirmos a Bíblia, nós lemos: então se começou a invocar o nome do Senhor, Gênesis 4:26. E quando estamos prestes a fechá-la, o Amém, em Apocalipse 22, verso 21. De uma súplica sincera, chega aos nossos ouvidos. Exemplos são abundantes. Aqui encontramos a luta de Jacó, lá um Daniel que orava 3 vezes por dia, um Davi que com todo o seu coração clamava pelo seu Deus. Na montanha vemos Elias, no calabouço Paulo e Silas. Temos multidões desse mandamento e miríades de promessas. O que isso nos ensina senão a sagrada importância e necessidade da oração? Podemos estar certos que tudo aquilo que Deus faz proeminente em Sua palavra, Sua intenção é ser visível em nossas vidas. Se Ele falou muito sobre a oração é porque Ele sabe que temos muita necessidade de orar. Tão profundas são as nossas necessidades que até antes de entrarmos no céu, não devemos deixar de orar. Tu não queres coisa alguma? Então temo que não conheças a tua pobreza. Porventura não deverias clamar a Deus por sua misericórdia? Então que a misericórdia do Senhor mostre a tua miséria. Uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. A oração é o balbuciar do crente pueril, o grito do crente guerreiro, o requiem de morte do santo adormecendo em Jesus. É a respiração, a palavra de ordem, o conforto, a força, a honra de um cristão. Se tu és um filho de Deus, deves buscar sua face e viver no amor de teu Pai.
Ore para que este ano possa ser santo, humilde, zeloso e paciente, para que possas ter uma comunhão mais íntima com Cristo e entrar mais vezes no pavilhão de seu amor. Ore para que possas ser um exemplo e uma bênção para os outros e viver mais e mais para a glória do teu Mestre. O lema para este ano deve ser: perseverai em oração. Glória a Deus. A oração, como costumamos dizer, é a chave da vitória. Sem a oração não tem vitória. Sem a oração não tem comunhão com o Pai. Não tem. Sem a oração a gente não consegue alcançar a misericórdia de Deus, o amor dele abundante em nossa vida. Sem oração não alcançamos. É uma coisa interessante porque a carne, essa natureza na qual vivemos, é uma natureza que detesta orar. Pode reparar, pode contar nos dedos pessoas que gostam de orar. Por conta dessa natureza, essa natureza detesta dobrar os joelhos e orar ao Senhor. 10 segundos, 20 segundos já começa a querer levantar. 30 segundos, 40 segundos já começa a ver coisas na mente, já começa a mexer o pecado, mexer uma coisa aqui, meio que vem a desinquietação. Eu sei como é que é. Vem 1 minuto, 2 minutos, você já começa a falar, tô repetindo palavras, eu não sei como orar, e aí você levanta e para de orar. Outros que chegam a 5 minutos, 6 minutos, também com a mesma problemática. Tô repetindo palavras, eu não sei mais o que dizer, então tá bom a oração, vou levantar. A oração, ela tem que ser constante, não só ao dobrar nossos joelhos, mas também em pensamento com Deus, todo momento, em cada segundo de nossa vida. A oração, ela é difícil de se manter como um ciclo diário. Então, que a gente venha buscar manter um ciclo diário contínuo de oração, seja dobrando os joelhos, seja conversando com o Pai em pensamento. Mas não podemos deixar de orar. Orai sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, capítulo 5:17. Quem lembrar aí pode me corrigir. Peraí, eu tenho a Bíblia aqui, vou ficar. Meu Deus do céu, misericórdia, vigia Esdras. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, né? Que eu falei, só para conferir, viu? Minha memória não é tão boa para memorizar versículos não, viu, gente? Por isso que quando eu preparo esboço de mensagens, o esboço que eu preparo é justamente para me trazer facilidade nos versículos a serem falados, as referências, né, que a gente fala. 1 Tessalonicenses 5:17 que eu citei, orai sem cessar. Não sei se vai dar para vocês verem, mas vai dar não, por causa da iluminação. Mas orai sem cessar, tá aqui. E dai graças em tudo, sem reclamar. O sol, a chuva, tô com problema financeiro, tô com problema de saúde. Não reclama. Não reclama. Dê graças a tudo. Mas eu sou tolo em dar graças por estar passando necessidade. Não, você não é tolo, você é sábio. Quando agradecemos a Deus, Deus providencia em nossa vida aquilo que necessitamos. Quando amaldiçoamos com reclamações, trazemos mais peso para a nossa vida. E atrasamos. Não é que atrasa, né? Mas a gente não consegue alcançar o que Deus tem para nós. Amém? Vamos lá, capítulo 4, carta 4. Meu querido Vermelindo, as sugestões amadorísticas da sua última carta me alertaram para o fato de que está mais do que na hora de eu escrever para instruí-lo sobre o doloroso tema da oração. Olha que interessante. A gente começou com o devocional falando de oração e o capítulo dessa carta vai retratar a oração. Olha que interessante. Nada combinado. Sério, nada combinado. Deus é lindo, né? Então vamos lá. Você poderia ter me poupado do comentário de que minhas advertências
sobre as orações do humano pela mãe dele se provaram singularmente infelizes. Um sobrinho nunca deveria escrever esse tipo de coisa ao tio, nem um tentador iniciante ao subsecretário de um departamento. Esse fato também revela um desejo desagradável de passar adiante a responsabilidade. Você deve aprender a pagar pelos seus próprios erros. A melhor coisa, sempre que possível, é manter o paciente longe de qualquer tentativa séria, no sentido de qualquer tipo de oração. Se o paciente for um adulto recentemente convertido ao partido do inimigo, lembrando, quando ele fala inimigo, ele refere a Deus, como é o caso do seu homem, a melhor maneira de fazer isso é incentivando-o a se lembrar, ou achar que está se lembrando, da natureza repetitiva de suas orações na infância. Para contrariar isso, ele poderá ser persuadido a vislumbrar algo inteiramente espontâneo, íntimo, informal e não regulamentado. E isso, na verdade, significará, para o iniciante, um esforço de produzir em si mesmo um estado de espírito vagamente devocional, no qual a concentração real da vontade e da inteligência não desempenha papel algum. Um de seus poetas, Coleridge, registrou certa vez que não orava mexendo os lábios e pondo-se de joelhos, mas simplesmente preparava o seu espírito para amar e se entregava a uma atitude de súplica. Esse é exatamente o tipo de oração que desejamos. E como carrega uma semelhança superficial com a oração silenciosa, conforme praticada por aqueles que estão em um nível bem avançado no serviço prestado ao inimigo, os pacientes espertos e preguiçosos poderão ser apanhados nessa armadilha durante um período bem longo de tempo. No mínimo, poderão ser persuadidos de que a posição do corpo na oração não faz qualquer diferença na sua oração, pois se esquecem constantemente, coisa de que você deve se lembrar sempre, de que são animais, e de qualquer coisa em relação ao seu corpo afetará suas almas. É engraçado ver como os mortais sempre nos acusam de enfiar ideias em suas cabeças. Na verdade, nosso trabalho mais importante é manter coisas fora delas. Se isso falhar, você terá que apelar para uma distorção mais sutil da intenção deles. Sempre que estiverem a serviço do inimigo, teremos sido derrotados, mas há formas de impedi-los de fazer isso. A mais simples é desviar a atenção deles para si mesmos. Mantenha-os ocupados com os próprios pensamentos e tentando produzir sentimentos pela ação de suas próprias vontades. Quando tiverem a intenção de pedir-lhe um ato de caridade, faça com que, em vez disso, comece a tentar produzir neles mesmos sentimentos caridosos, mas sem que eles notem que são eles próprios que estão fazendo isso. Quando tiverem a ideia de orar por coragem, deixe-os tentar sentirem-se realmente corajosos. Quando disserem que estão orando por perdão, deixe-os tentar sentirem-se perdoados. Ensine-os a estimar o valor de cada oração por seu sucesso em produzir o sentimento desejado. E nunca os deixe suspeitar de que esse tipo de sucesso ou de fracasso irá depender de estarem bem ou mal, descansados ou exaustos naquele momento. Mas é claro, o inimigo não ficará de braços cruzados nesse meio tempo. Sempre que houver oração, haverá o perigo de sua ação imediata. Ele fica cinicamente indiferente à dignidade de sua posição e à nossa, meros espíritos puros e sobre os animais humanos que se colocam de joelhos e derramam quantidades enormes de autoconhecimento sem o menor escrúpulo. Mas mesmo se ele derrotar você, em sua primeira tentativa de ludibriar o ser humano, temos uma arma mais sutil. Os humanos não possuem aquela percepção direta dele que nós, infelizmente, não conseguimos evitar. Nunca conheceram aquela luminosidade sinistra, aquele resplendor penetrante e intenso que compõe o pano de fundo do sofrimento permanente de nossa vida. Se conseguir olhar dentro da mente do paciente enquanto ele ora, não encontrará isso, esse vislumbre que nós temos, porque nós já o conhecemos. Mas ele não como nós conhecemos. Se examinar o objeto a qual ele está servindo, descobrirá que se trata de uma composição de vários ingredientes bastante ridículos. Haverá imagens derivadas de retratos do inimigo,
quando este surgiu durante o episódio desacreditado e conhecido como encarnação, haverá imagens ainda mais vagas, talvez bem primitivas e pueris, associadas às outras duas pessoas. Haverá até um pouco de sua própria reverência e das sensações físicas que a acompanham, tornadas em objetos e atribuídas ao objeto reverenciado. Sei de casos em que aquilo que o paciente chamava de seu Deus era na verdade uma localização física, no canto esquerdo do teto do seu quarto ou de dentro de sua própria cabeça, ou um crucifixo na parede. Mas qualquer que seja a natureza do objeto composto, você terá de mantê-lo orando para aquilo, para a coisa que ele fez, que ele criou, que ele imaginou, não para a pessoa que o tenha criado. Olha que interessante. O inimigo, infelizmente isso acontece muito no nosso meio. Por não vermos a Deus, não sabermos como Deus é, o nosso Criador é, pessoas criam uma certa imagem para poder imaginar e estar falando com essa imagem em seus pensamentos, outras pessoas em objetos. E aí o inimigo ele vai usar disso, da imaginação criada pela pessoa na oração com relação àquilo que ele acha que é Deus. A gente nunca viu Deus, mas a gente sente Ele, sabe que Ele existe, sabe que Ele é o nosso Criador, que Ele é o nosso Pai, o nosso Senhor. Então uma coisa que eu faço quando eu vou orar ao Senhor, eu procuro não me imaginar nada. Eu apenas fico vagando no universo. Eu vou na natureza, coisas que Deus criou. Eu vou ali na criação de Deus cá, vou na criação de Deus lá. E quando eu oro pelas pessoas, eu localizo as pessoas nos meus pensamentos e vou falando com Deus sobre cada pessoa e cada ocasião. Mas quando me refiro a começar a adorá-lo e exaltá-lo na oração, eu procuro não imaginar nada. Faça isso. Procuro não imaginar nada, porque aí o inimigo não vai ter chance de poder fazer com que a minha oração seja direcionada para aquela imagem criada, que aí acaba virando idolatria sem você saber. Então eu começo a esvaziar minha mente e apenas pensar na criação do Senhor, universo, estrelas, natureza, e aí vou orando a Ele e adorando e exaltando a Ele. Façam isso. O inimigo vai usar a tentativa de usar a imaginação do rapaz na oração do que ele acha que é Deus, de como ele vê Deus, para poder atacá-lo. Continuando, talvez até mesmo o encoraje a dar grande importância à correção e ao aperfeiçoamento do seu objeto composto, e a mantê-lo constantemente diante dos seus olhos, de sua imaginação ao longo de toda a oração. Pois se ele jamais chegar a fazer a distinção, se direcionar conscientemente suas orações, não para o que eu penso que sejas, mas para o que sabe que és, nossa situação será, nessa hora, desesperadora. Uma vez que todos os seus pensamentos e imagens tiverem sido descartados ou preservados, mas com pleno reconhecimento de sua natureza meramente subjetiva, e uma vez que o homem entregar-se à presença completamente real, externa e invisível, que estará com ele no quarto e nunca será conhecida dele como ele é conhecido por ela. Então, meu amigo, é que tudo poderá acontecer. Para evitar essa situação embaraçosa, essa completa nudez da alma na oração, você se valerá do fato de que os próprios humanos não desejam isso tanto quanto se pode supor. Existe mesmo essa coisa chamada receber mais do que aquilo que estavam pedindo. Com carinho, seu tio mal danado. Então nesta carta, o atribulado ele vai atacar o jovem em sua mente na oração. Nessa carta ele vai focar o quê? O Vermelindo, vai lá, vê o que ele está imaginando. Ele está começando a falar de Deus, né? Deus, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é eterno. Aonde está o pensamento dele? Está em algum objeto? Está em algum ser que ele criou ali para poder estar adorando? Então você vai atacar naquilo. Porque nós conhecemos a Ele, mas Ele não conhece a Ele como a gente vê, já ouviu, já o conheceu. Então façam isso nas suas orações. Quando começar a falar com Deus e o adorar, esvazie a mente. Já começa a focar na criação de Deus, a natureza, as pessoas também, mas foque na criação. O Senhor é lindo,
Aí vem lá as estrelas, o Senhor criou as estrelas, o Senhor formou os mares, o Senhor formou a terra, o Senhor formou isso, formou aquilo, o Senhor é soberano. Já começa a imaginar uma luz resplandecente do Senhor e vai se envolvendo no mistério de Deus. Mas não crie uma imagem de um Deus na sua cabeça que você nunca ouviu. Você o sente e sabe que ele existe, mas você não sabe como ele é. Então não tem como a gente criar algo em nossa cabeça que nunca vimos. Porque isso pode acabar sendo algo que realmente o inimigo pode utilizar para que a nossa oração seja falha. Que Deus venha abençoar a vida de vocês poderosamente. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Vamos orar? Senhor Deus e soberano Pai celestial, nós te damos honra, glória. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei. O Senhor é santo, onipotente, onipresente, onisciente, Pai. Peço ao Senhor que venha abençoar a cada vida e a cada lar, Senhor Deus, que assiste este vídeo neste momento. Derramando a Tua graça e o Teu poder, ó Pai, curando enfermos, restaurando feridos, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Libertando almas cativas do inferno, Pai, do inimigo que tem tentado, Pai, atrapalhar a caminhada dessa pessoa com o Senhor ou de chegar até mesmo ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o amor de Deus venha superabundar em cada coração. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe este lar, que sintam a Tua paz, sintam o Teu fogo, Senhor Deus, adentrar em cada cômodo do lar, da casa, que venha ali incendiar a família com a Tua graça, a Tua paz, que excede todo entendimento, que toda confusão e bagunça venha cair por terra, Pai, em nome de Jesus. E Deus, nos ensine a orar. A gente não sabe orar como devemos. Ensine-nos a orar, Espírito Santo, para que a nossa oração seja mais efetiva e a nossa conversa com o nosso Criador seja mais íntima, mais próxima. Nós te adoramos e te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se inscreva, curta, compartilha, por favor. Ajude esse canal a chegar a mais gente, para que possamos levar o Evangelho de Cristo para essas vidas, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.